Olá, boa noite ou bom dia para quem for ver amanhã cedo. Estou aqui mais uma vez participando do curso online da Tia Érica Rangel e esse é um desafio. Para quem me conhece sabe que realmente estar gravando esse vídeo é um desafio. Mas como é em favor do reino, a gente se dispõe a fazer, porque eu tenho certeza que esses vídeos serão alcançados em muitos lugares e muitas vidas podem ser tocadas, ter os seus corações tocados pela palavra. Então a gente está aí gravando esse vídeo para poder divulgar não só o curso da Tia Érica Rangel, mas a palavra de Deus, que é a palavra que liberta, que limpa, né? Que nos cura, que transforma as nossas vidas. E hoje eu estou aqui para apresentar o meu amigo Frederico para vocês. O meu amigo Frederico, ele tá assim numa situação muito difícil, porque ele tem sede, ele tem fome e muitas vezes não tem quem o alimente. Ele vê um lanche desse daqui, ó, e ele tá doidinho, ele tá até com a língua de fora para comer esse lanche. Olha que delícia. Muito bem feito, muito bem preparado. E ele tá sedento, ele está faminto. E quantas crianças não estão famintas do nosso lado e muitas vezes nós não nos apercebemos? Quantos pais estão famintos do nosso lado e muitas vezes nós não damos a atenção que eles necessitam, que eles precisam? Eu e você, que fomos despertados para trabalhar no departamento infantil, temos a obrigação de levar a palavra para essas vidas que estão carentes, que estão famintas e necessitadas de ouvir uma palavra de conforto, de consolo. E muitas vezes nós nos preocupamos somente com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e nos esquecemos que há pessoas assim, ó, como o Frederico, com fome. E não é só com fome disso aqui, de uma comida, de saciar a fome da sua barriguinha, mas é com fome disso aqui, ó, com fome da palavra, com fome daquilo que nós temos, que nós estamos cheios, porque nós buscamos e muitas vezes não queremos dividir. E aí nós vemos as vidas assim, ó, chorando, com a alma triste, chorando, e muitas vezes não fazemos nada. Eu e você fomos levantados não para somente aprender, não somente para nos alimentar. Nós somos chamados para alimentar aqueles que estão à nossa volta. Quantas crianças estão assim chorando, sem poder ser alimentada, tendo os seus corações tocados pelo maligno, tocados pelo inimigo das nossas almas, que tem acesso livre à vida deles, porque nós não falamos da palavra para eles, porque nós não os alimentamos como eles precisam ser alimentados. E aí o que acontece? O inimigo invade a vida deles e eles passam a levar uma vida desregrada. Eles passam a ter uma vida que não agrada o Senhor, uma vida de falar palavrão, uma vida de mentira, uma vida de aborrecimentos aos seus pais, professores, porque eles não têm Jesus no coração. E a pessoa, quando não tem Jesus no coração, ela não tem compromisso com nada, ela não tem temor nenhum. E aí eles ficam assim, briguentos, arrumam confusão, fazem contendas, arrumam fofocas, porque Jesus não está presente na vida deles. E o que vai acontecendo com essas vidas? Elas vão ficando assim, ó, cegas, sem entender nada. Eles não entendem as coisas dos céus. Eles não entendem que tem um céu preparado, que tem uma morada lá preparada para um dia eles poderem morar. Mas para eles morarem lá, eles precisam de mudança. E essa mudança quem vai levar é eu e você, que estamos a cada dia lendo a palavra, orando, buscando, para que Deus nos dê sabedoria e estratégias para falar para eles que eles precisam de Jesus. E eles ficando assim cego, a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia diz assim, ó, em Salmos 42:7, nos diz assim, que um abismo chama o outro abismo. E olha só o que um abismo proporciona na vida de uma criança. Aprisiona ela sem ela saber o que fazer
como sair dessa prisão. E como a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, olha só o que acontece. Um abismo chama outro abismo. E eles vão ficando aprisionados pelos seus pecados, aprisionados por aquilo que fazem que desagrada ao Senhor. E eles muitas vezes não têm consciência disso. Eles não têm consciência que eles precisam mudar de vida. Mas eu e você temos consciência e podemos passar para eles que eles precisam dessa mudança, que eles precisam de Jesus. Que o alimento que eles necessitam não é só esse alimento, mas que eles necessitam de um alimento que vai saciar a alma deles, a sede e a fome da alma deles. E olha só, mas Jesus é muito bom e Ele nos levantou para isso. E nós estamos dispostos a lutar pela vida dessas crianças. Eu e você estamos dispostos a isso. Eu tenho orado por isso e tenho orado para que Deus levante mais tios e tias dispostos a pagar o preço para levar o evangelho a essas crianças, para falar que Jesus os ama, para falar que eles têm salvação e que a vida deles tem solução, porque criança também sofre, criança também chora, criança vê as dificuldades dos pais e entende sim. Muitas vezes achamos que eles não entendem, mas eles entendem, eles sabem. Então basta nós, eu e você, nos levantar com autoridade, com sabedoria e estratégias dadas por Deus para levar a palavra para eles, para que essa venda venha cair dos olhos dessas crianças ou até mesmo desses adultos, e eles venham entender que eles precisam de Jesus para ser libertos. E quando eles caem a venda e eles começam a entender que o pecado que o aprisionava pode cair, pode sair da vida deles, eles começam a entender e ver que eles precisam de Jesus para que haja uma transformação de vida. E eles começam a se sentir assim, ó, felizes, porque Jesus está no coração deles. Então eu e você, tia, vamos nos levantar, vamos unir em oração, vamos fazer um ministério infantil, caminhar em prol do reino. Não vamos lutar umas com as outras, mas sim lutar contra o inimigo das nossas almas, contra aqueles que podem levar as crianças e seus pais e seus familiares para o inferno. Então vamos nos preocupar com as vidas que estão com fome e que estão com sede e que precisam de Jesus, precisam entender que Jesus é o único caminho, precisam entender que Deus os ama. Então vamos nos levantar e falar para essas vidas que eles precisam de Jesus e que nós temos esse Jesus que eles precisam e que nós podemos apresentar a eles e dizer o quanto Jesus é bom, porque Deus tem um plano na vida de cada um deles. O sacrifício de cruz não foi só por mim e por você. O sacrifício de cruz foi por todos aqueles que querem e que precisam de Jesus. O amor de Deus é incondicional, mas as bênçãos deles não é incondicional. Tem que ter um condicionamento, tem que ter um posicionamento. Precisamos entregar as nossas vidas a Jesus. E olha só o que o Senhor diz na palavra dele em Jó 42:2. Bem sei eu que todos os seus planos não podem ser frustrados. Deus tem plano para as nossas vidas e tudo Ele pode, nenhum dos planos deles pode ser frustrado. Porque o que Ele planejou, o que Ele traçou para as nossas vidas se cumprirá. Mas nós precisamos abrir o coração. Assim como Frederico passou por todas as etapas e entendeu que precisava de Jesus e abriu o coração e aceitou a Jesus. E olha só, sabe por que ele aceitou Jesus? Porque a palavra do Senhor em João 3,16 nos diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos nos levantar, precisamos orar mais, buscar mais, entender que tem muitas crianças se perdendo, entender que tem famílias sendo destruídas e nós precisamos lutar sem parar. Nós precisamos nos levantar e guerrear e mostrar para eles esse plano da salvação e mostrar
para eles que Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor da vida deles. Ainda que eles enfrentem dificuldades, ainda que eles enfrentem problemas, Jesus está pertinho para poder solucionar. Jesus está pertinho para ajudá-los e para guardar as suas vidas, para que naquele dia eles possam ir morar nesse céu, para que naquele dia eles possam ouvir Jesus dizer assim para eles: vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado para vós. Então vamos nos levantar. Vamos dizer para eles o quanto Jesus é bom. Vamos dizer para eles que tem alimento na casa do Pai. Tem uma água que jorra de uma fonte inesgotável e que vai saciar a sede deles. E tem um alimento que vai saciar a fome deles. E eles não vão se perder mais. A Bíblia diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando for grande não se desvie dele. Mas ainda assim, se algum deles se desviarem, eu tenho certeza que a semente que foi plantada no coração deles vai estar ali, e um dia ela irá germinar. Então, tios e tias, não ceda, mas fica firme no propósito de levar essa palavra adiante, de alimentar as vidas que estão precisando, de alimentar. Quantos Fredericos encontramos pela rua, quantos Fredericos encontramos na igreja, quantas famílias de Fredericos encontramos na igreja, na rua, carente e necessitada. Você tem um alimento, alimente-os, alimente-os, porque eles estão esperando de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra possa entrar no coração de vocês, e que isso não seja simplesmente um visual, mas que vocês venham entender que toda criança precisa de Jesus, que todo adolescente precisa de Jesus, que todo bebê precisa ouvir de Jesus, um cântico de Jesus, uma oração, para que ele venha começar a crescer no caminho do Senhor. Então se levante, se disponha a falar de Jesus para quantos Fredericos você encontrar pela rua, para quantos Fredericos você encontrar em seu caminho. Saiba que nada é por acaso. Tudo o que acontece nas nossas vidas é plano e projeto de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.